Ter esse controle do movimento olho-mão, que é justamente o movimento de olho pro quadro e escrevo no meu caderno. Então é muito importante que ela saiba onde o seu corpo começa e onde o seu corpo termina. Ela precisa ter confiança, ela precisa em si mesma, ela precisa ter autonomia, acreditar no que ela é capaz. E muita gente acredita que para ensinar a ler e escrever basta pegar o lápis e o caderno. Mas existe um longo processo que vem antes disso e precisa ser percorrido. É justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Ana Dubena, pedagoga da Unique Kids, onde a diversão encontra o desenvolvimento. O processo de alfabetização começa muito antes de ensinar as letras. Ele é um caminho longo a ser percorrido lá na educação infantil, com habilidades que a criança precisa desenvolver antes de chegar no primeiro ano. Vou te contar alguns pontos essenciais que a criança precisa estar dominando para que seu processo de alfabetização seja eficaz. 1. Corpo. 2. Emoções. 3. Percepção dos sons de fala. 4. Atenção e memorização. Isso são o que nós chamamos de pré-requisitos para a alfabetização. Então, quando a criança é ainda muito bebê, ela acredita que o seu corpo é uma extensão do corpo da mãe, né? Ela acabou de sair ali da barriga da mãe, então ela tem isso internalizado. Quando que isso se modifica? Por volta dos 6 aos 9 meses, mais ou menos, é quando a criança começa a ver a mãe e ela como seres distintos, diferentes, né? Até por isso é um marco ali no desenvolvimento do bebê. Então, quando vão crescendo, à medida que a criança vai crescendo, a gente vai trabalhando ali na idade da educação infantil essa consciência corporal. Então, é muito importante que ela saiba onde o seu corpo começa e onde o seu corpo termina, e também que ela tenha domínio dos seus movimentos. 2. Coordenação motora fina. Isso para desenvolver os músculos das mãos e dos dedos. É essencial para que ela consiga pegar no lápis para escrever, né? Como que a gente explora isso? Com recorte, com massinha de modelar, então aquele movimento, né, de estar amassando ali a massinha ou argila, esse controle ajuda muito. Rasgadura, papel, revista, né? Fazer bolinha de papel. Eu lembro muito quando eu era da educação infantil, a gente fazia muita atividade onde a gente colava bolinha de papel. Então, hoje as pessoas acham que isso não existe mais. Precisa existir, precisa ser feito essas coisas para que a criança, a partir dessas habilidades, ela consiga ter o domínio ali do controle de movimentos, né? Da precisão da mão e dos dedos. Ter a noção espacial, então entender aqueles processos de direita, esquerda, em cima, embaixo, dentro, fora, tudo isso também vai auxiliar para quando a criança estiver escrevendo no seu caderno, no papel, né? Ter esse controle do movimento olho-mão, que é justamente o movimento de olho para o quadro, escrevo no meu caderno. Olho para o quadro, escrevo no meu caderno. Então, a criança precisa estar acompanhando, né? Ela vai olhar numa frase, escreve e ela precisa retomar do ponto onde ela parou. Então, ter essa noção espacial auxilia nesse processo, justamente nesse processo. 4. Área emocional. Sim, isso é muito importante. Para que uma criança inicie o seu processo de alfabetização, que é tão importante nessa vida, ela precisa ter confiança, ela em si mesma, ela precisa ter autonomia, acreditar no que ela é capaz, e a gente sabe que isso só é possível se a criança está com sua área emocional desenvolvida, se está tudo bem com ela, né? A gente sabe que uma criança que está ansiosa, que está desmotivada, muitas vezes vai ter, às vezes, uma defasagem de aprendizagem em decorrência dessas coisas. Então, o emocional é extremamente importante. E o desenvolvimento da consciência fonológica. Eu falo isso muito quando se trata da alfabetização, mas é algo que a gente pode iniciar muito antes ali, né, do primeiro ano. Então, durante todo o processo de da educação infantil, todo o decorrer ali da criança, a gente já consegue fazer com que ela desenvolva essa consciência fonológica de forma lúdica, como músicas, canções, rimas. Então traz tudo isso, né? Não é propriamente cobrando o que é uma rima para criança, mas não,
cantando, no lúdico, para que ela vá desenvolvendo essa consciência e quando ela chegar lá no primeiro ano, na alfabetização efetivamente, ela vai ter uma boa base. E agora a pergunta que não quer calar: como eu desenvolvo tudo isso, todo esse compilado do que eu falei? Brincando. Essa é a chave. Principalmente, não vamos esquecer que estamos falando aqui de crianças. Criança precisa brincar, a linguagem da criança é o brincar. Então eu consigo desenvolver tudo isso brincando. O que a criança precisa? Precisa correr, pular, saltar, arremessar para desenvolver a coordenação motora grossa, que envolve os músculos maiores, como braços e pernas. Precisa rasgar, recortar, pintar, desenhar, rabiscar, criar, né? Precisa de blocos, aqueles blocos que a gente monta, precisa de jogos de encaixe, precisa ouvir histórias, precisa de música. Então é o brincar. A base para a alfabetização vem do brincar com intencionalidade, né? Que não é simplesmente eu jogar o brinquedo ali para a criança, eu deixar o meu filho brincando, mas eu saber que por trás dessa brincadeira existe um propósito. Muitas vezes os pais acham que oferecendo recursos com brinquedos que têm sons, que tremem, que piscam, que pulam, nossa, isso tá muito estímulo para criança, show de bola. Mas muitas vezes esse brincar não tem uma intencionalidade, muito pelo contrário, isso tá causando uma distração na criança e não uma intencionalidade, diferente de um jogo de encaixe, por exemplo, né? Onde as peças são de madeira, são firmes, a criança vai encaixar, vai trabalhar coordenação, vai trabalhar noção espacial, vai trabalhar raciocínio lógico, vai trabalhar a criatividade. Então, oportunizem esses momentos, disponibilizem para a criança esses materiais, canetinha, tinta, tesoura, lápis. Não tenham medo de que a criança utilize essas coisas. Muitas famílias ficam receosas, mas eu vou dar uma tesoura na mão do meu filho? Sim, com certeza vai, e com certeza você também vai instruir de que forma a criança vai utilizar aquela tesoura, né? Mas e se meu filho cortar o cabelo, e se meu filho cortar o dedo do amigo, e se meu filho... Tudo isso já aconteceu dentro da sala de aula, exatamente todas essas coisas que eu falei. Aí a gente vai parar, a gente vai conversar, a gente vai retomar, para que a criança tenha uma autonomia de lidar com esses materiais, claro, que tudo de acordo com a idade. A própria tesoura, né? Ela tem vários tipos de tesouras que são indicadas para determinadas idades, então é só você se atentar a isso e ir instruindo o seu filho. A gente desenha no papel, a gente não desenha na parede, né? Pode acontecer? Pode, muitas vezes vai, mas aí você vai retomar, começar de novo, e ele vai aprender. Não desista no caminho, não tire essa oportunidade da criança porque ela foi criança, né? Ah, ela riscou a parede? Foi por quê? Foi porque ela foi criança, né? A gente vai ensinar, a gente vai junto caminhar para que ela entenda. Então, antes de pensar nas letras, precisamos pensar no desenvolvimento global da criança. A aprendizagem acontece no corpo, nas emoções e nas mãos, muito antes de acontecer no papel. Quero agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Te convido a conhecer a nossa playlist voltada para a alfabetização, com diversos outros vídeos para te auxiliar nesse processo. Conhecer o nosso site com recursos que também podem te ajudar nisso e a nos seguir nas nossas redes, uniquekids.br. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo.